Bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da Palavra de Deus, e hoje o estudo, ontem falamos de Enoque, e hoje será maravilhoso, Moisés, líder consagrado. Moisés, um líder consagrado. Vamos ver isso, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia, por tudo que Ele tem feito por nós. E continua fazendo. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia e bondade. Que a tua graça seja derramada sobre todos nós, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, da ajuda do Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Pelo dia que o Senhor nos deu, pelo maná, o pão de cada dia. Derrama sobre a casa dos meus irmãos, em todo lugar, que eles escutam a palavra do Senhor. Abençoa todos os internautas, nos fortalece nesse estudo que vamos fazer agora. Moisés, um grande exemplo para nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Quero mandar um abraço para o Celestino, lá da igreja de Patriarca, e todo o povo de Patriarca lá. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Vamos lá. Queridos, aqui está um exemplo primoroso para nós. Moisés, líder consagrado. Aqui está outro exemplo. Nós tivemos de Enoque e agora outro exemplo. Moisés, um homem de oração. Este sim viveu em oração, meu irmão. Uma vida de oração. Este homem. Primeiramente, ali nos 40 anos de vida de Moisés, ele viveu uma vida, um pouco agitada, tá? Ali no Egito, sendo preparado para ser o faraó, o senhor do mundo. Era um império que, naquela época ali, dominava o mundo. Moisés, embora sendo fiel a Deus, ele não teve muito tempo para se afastar, do agito da carreira, ou da correria ali que tinha, para estar a sós com Deus. Você agitado demais, você não tem muito tempo para Deus. E às vezes não acha nem tempo. É isso que Satanás quer que você seja. Uma pessoa agitada, sem tempo para Deus. Meu irmão, foi por isso que Deus levou Moisés para o deserto, sabia? E lá, nos 40 anos de vida de Moisés, ele esteve muito perto de Deus. Mas muito, muito mesmo. Ele convivia perto de Deus. Então, meu irmão, ali, ele viveu, ele esteve muito perto de Deus, a sós, tá? Com Deus, no deserto. Agora, você pode imaginar, imagine aí Moisés, para pensar um pouco, cuidando ali das ovelhas, naquele silêncio, naquela calmaria, lá naquele deserto ali, em volta do Sinai, que era ali que ele ficava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele fugiu, por matar um egípcio que assolava seu povo. Então ele fugiu, ele viveu ali, com Jetro, seu sogro, e cuidava das ovelhas dele ali perto do Monte Sinai. Ele vivia ali, tá? Cuidando das ovelhas. Deus conversou com Moisés ali. Ali começou a mudança de Moisés totalmente. Uma conversa diária com Deus agora. Ali Moisés se tornou amigo de Deus. Ele já era agraciado por Deus, mas ali Deus falava com ele. Que privilégio, queridos? Embora Enoque tivesse um relacionamento muito mais íntimo
com Deus, nós sabemos, né, mais sobre a caminhada de Moisés. Na Bíblia mostra mais a caminhada de Moisés. Embora Enoque tenha sido, né, uma pessoa que andava com Deus, vivia com Deus, falava com Deus, né? Foi embora com Deus. Deus levou ele. Vamos visitar a minha casa, Enoque. E ele falou, vamos, senhor, nunca fui mesmo. E ele chegou lá e falou, senhor, não vou voltar mais não, vou ficar por aqui mesmo. O senhor fica aqui então comigo, Enoque. Já pensou? Embora sendo esse homem, nós no relato da Bíblia, nós temos mais convivência com Moisés. Tem mais relatos de Moisés, tá? Com o Senhor. Inclusive temos vários relatos, né? De suas conversas com Deus. Amados, o sucesso de Moisés dava-se com a comunhão permanente com Deus. Você quer ter sucesso? Vida espiritual, mansa, boa? É você estar diariamente conversando com Deus. Lendo a Bíblia, orando, principalmente orando. Quando você olha ali em Êxodo 33, versículo 15 a 23, aqui você vê qual era o conteúdo dessa conversa de Moisés com o Senhor. Nesse Êxodo 33, capítulo 33, versículo 15 a 23. Né? O primeiro verso aí, Moisés, né, se negava a seguir-se sem Deus. Moisés chegou a falar para Deus, se o Senhor não for com nós não vamos sair daqui não. Vamos ficar aqui mesmo. E Deus falou, tá bom, Moisés, eu vou com vocês. Segue a caminhada aí com o povo, que eu vou com vocês. Que a terra prometida não é aqui. Você vê? Deus se propôs a ir com o povo. E Moisés falou, sem o Senhor eu não vou. Nem eu, nem o povo. Confiança, né? Em um amigo que ele conquistou, Moisés. Porque Deus já tinha ele como amigo. Mas Moisés fez a sua conquista. Ele viu que Deus era bom. Que era um amigo confiável. Que ele podia confiar. O verso 17 aí desse texto aí, meu irmão. Olha que lindo, né? Deus falando com Moisés. Vamos ler aqui, Êxodo. Eu já estou até aqui em Êxodo, né? Veja só aqui, ó. Verso 15. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Nós não vamos sair daqui. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos? Moisés dizendo para Deus. E eu e teu povo. Moisés falou, não é povo meu, é teu povo. Né? Você vê que como Moisés agia, né? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todo o povo da terra? Disse o Senhor a Moisés, versículo 17. Farei também isto que disseste. Olha só, o diálogo, a conversa. Que privilégio, né, irmão? Deus conversando com ele. Falou, tá bom. Os dois batendo papo ali, tá bom. Eu vou fazer isso que você está querendo. Porque achaste graças aos meus olhos, o Senhor disse para ele. E eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória, Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti,
e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor dizendo para ele, conversando, batendo papo com ele. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto o homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor a Moisés, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha dessa fenda aqui, dessa rocha. Quando passar a minha glória, eu porei uma fenda da penha, eu te colocarei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que tenhas passado. Depois eu tirarei a mão, e tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Homem nenhum vê a face de Deus. Deus dialogando com ele, batendo papo com ele. Né? Aqui que lindo, né? Deus falando com Moisés, né? Amados, esse diálogo aí é um privilégio. Você também pode falar com Deus. Quando você está em oração, quando você abre a Bíblia, é Deus conversando com você. Ele também conversa com você. Você tem o hábito de orar, você falando com Deus. Que nem Moisés estava lá. Aí Deus respondeu. Você com a Bíblia aberta, Deus está te respondendo. Está batendo papo com você, explicando. Dizendo que te ama. E te ensinando como você deve andar. Privilégio que nós temos, né, irmão? Deus conhece nós pelo nome, sabia? Assim como falou para Moisés, ele também conhece nós pelo nome. E também vai fazer nossos pedidos quando nós oramos segundo a vontade de Deus, viu? Amados, até o verso 23, aqui nós vemos a amizade que Moisés tinha com Deus. Ficaram amigos mesmo, íntimos. Não tão íntimo que nem Enoque, que andava com Deus, falava com Deus, se encontrava com Deus, mas a amizade de Moisés foi grande. Ele é um exemplo para nós. Da sua vida de oração, da sua caminhada, dos seus deslizes também, como homem. Moisés foi um grande exemplo. Moisés foi, não. Ele é um grande exemplo para um cristão de verdade. Provavelmente ali, nos 40 anos, cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro, ele teve muito tempo para falar com Deus. E meditar, né? E Deus, né, o revelou a ele. Deus se mostrou a ele, lá no Monte Sinai. Ali Deus se revelou a ele. Eu sou o teu Deus. Deus do céu, da terra e de tudo que nela há. Meu irmão, provavelmente isso aconteceu também com Moisés, tá? Agora, provavelmente foi ali também, nesses 40 anos, que Moisés escreveu o livro do Jó também. Provavelmente. Tá? Que foi o primeiro livro escrito na Bíblia. Antes mesmo até do Gênesis, Jó. Agora, imagine você ouvir a voz de Deus. Você ouvir Deus mesmo falando com você. Você já parou para pensar nisso? Hoje eu estava lá em cima no meu orado, né? Angustiado, chorando, falando com Deus. Parece que ele falava assim, eu tô te vendo, João. Não se preocupe, filho meu. Eu tô te vendo, eu tô te escutando. Eu te conheço pelo nome. Hoje. Agora imagine você
ouvir a voz de Deus com muita clareza, como Moisés ouvia. Eu acho que se Deus falasse ali e eu ouvisse a voz dele ali, eu desmaiava ali em cima do meu eirado. Eu não suportaria. Só em eu ter entendimento que ele está me ouvindo, já é motivo para mim chorar, que nem eu estava chorando. Imagine se ele falasse mesmo. Eu caía lá de cima. A não ser pela glória dele. Agora, é impressionante como que os israelitas, você parando para pensar mesmo, como os israelitas não tinham buscando, não queria falar com Deus. Mandava Moisés falar. Tá? É impressionante como os israelitas não tinham buscado esse tipo de comunhão direta com Deus. É impressionante. Preferindo que Moisés falasse com Deus, né, e transmitisse para eles as mensagens de Deus. Tá? Até parece que eles, nós vendo na Bíblia, até parece que eles tinham medo de Deus mesmo. Tá? Agora, como é você, meu irmão? Hein, minha querida irmã, como é você? Você prefere ouvir os conselhos de Deus através da boca de um pastor? Olha o que eu estou dizendo. Você prefere ouvir os conselhos de Deus através de um pastor? Ou de um ancião? Ou do seu próprio pai, sua mãe? Ou você prefere ouvir os conselhos de Deus diretamente, ouvindo Deus pela sua comunhão direta com Ele? Queridos, Deus preparou Moisés para isso, sabia? Desde o seu encontro na sarça ardente. Embora encontramos outras orações ali de Moisés, percebemos que ele vivia, né, continuamente na presença de Deus, pedindo a sua proteção para liderar aquele povo. Moisés vivia ali na dependência de Deus totalmente. Tá? Em orações. Amados, Moisés intercedeu por Arão. Quando você olha na Bíblia, Moisés intercedeu por Arão e Miriam. Tá? Está lá em Êxodo 32, versículo do 1 a 14. Aqui mostra a idolatria também daquele povo, adorando um bezerro de ouro. Que coisa, meu querido. Amados, nós podemos condenar o povo de Israel, sim, por tamanha idolatria. Nós podemos condenar ele quando nós vê a lição, quando nós lê a palavra de Deus, a Bíblia. Mas, presta bem atenção, temos que lembrar que um povo não se torna idolatra sozinho, viu? Eu vou repetir, nós podemos condenar aquele povo por tamanha idolatria, vendo tudo que Deus fez com eles, tirou eles com a própria mão dele, do Egito, da casa da servidão, da escravidão, fez tantos milagres naquele deserto com eles, e eles foram adorar um bezerro de ouro no lugar de Deus. Nós podemos condenar ele, aquela idolatria daquele povo. Mas, meu querido irmão, eu vou ressaltar de novo. O que eu escrevi. Mas temos que lembrar que um povo não se torna, né, idolatra sozinho. Ele tem a aprovação dos seus líderes. Será que hoje existe idolatria na casa de Deus, no povo dele? Ou será que o povo de Deus está sendo, né, idolatra hoje sozinho? Como que você pensa aí? Como que você vê? Como que você, estudando a Bíblia, você percebe isso? Ou eles têm aprovação
de um Arão moderno hoje? Existem pastores modernos, queridos, que são apostatados, que se deixam se perverter, assim como Arão. Aconteceu com Arão. Tem os pastores modernos aí. Tinha um pastor que ele não trazia a Bíblia e pregava no celular. Um dia o celular deu pau, ele foi pedir a Bíblia emprestada para os outros. Pastor que não carregava nem a palavra de Deus. Se ele pediu emprestado a Bíblia, é porque ele não sabia de cor nada. E realmente nós confirmamos várias vezes que ele não sabia de cor. Fazendo pergunta para ele. Pastores modernos. E ele lá no Ibirapuera tirava foto agarrado num obelisco, que representa aí o órgão sexual de Baal. Pastores modernos, ó. Pastores modernos que falam para botar árvore de Natal e fazer festa dentro da casa do Senhor. Pastores modernos. Que faz cremências com um monte de bolo, um monte de milho, um monte disso, um monte daquilo, né? Dizendo que não tem cremência, não. Pastores modernos. E se for falar aqui, nós vamos longe. Meus amados, Deus queria destruir, né, o povo. Quando você lê aí esses textos, esse capítulo e os textos à frente, que eu falei para vocês, Deus chegou uma hora ali que ele queria destruir o povo. É por isso que Deus amava Moisés. É por isso que Deus amava ele. Moisés se pôs na frente do povo e disse para o Senhor na Bíblia: ó Senhor, por que vai fazer isso com o teu próprio povo, que tiraste da terra do Egito, com a tua própria mão, com o teu poder? Não foi eu que tirei eles de lá, foi o Senhor. Uau! Aquilo encheu o coração de Deus de alegria com as palavras de Moisés. Ele intercedendo pelo próprio povo. Você vê ele corrigindo as coisas de Deus. E talvez Deus estava fazendo um teste nele também. Vou ver como é que está meu Moisés. Vou ver como é que está o meu Moisés. E Moisés não falou, não foi eu que tirei eles de lá não, foi o Senhor mesmo. O que dirá as outras nações do Senhor? O que dirá ele, Senhor? Queridos, meus amados, Deus queria destruir o povo, isso, né? Moisés foi a resposta, foi ao contrário, até que ele poderia dizer: está bem, Senhor. Se o Senhor é o Senhor nosso Deus, o Senhor falou, está falado. O Senhor quer destruir o povo, pode destruir. O Senhor falou que vai fazer de mim uma grande nação, eu vou ser o único salvo. Pode destruir, não presta mesmo esse povo aí. Não foi assim que Moisés agiu, meu irmão. Não é assim que Deus quer que você haja, meu irmão. Você vê uma pessoa afundando, você tem que estender a mão e tentar ajudá-la. Mesmo que você não goste dela. Mesmo que ela não goste de você. Porque você já fazendo isso, você já prova que gosta dela. Porque Deus é amor. Você está entendendo? Mesmo que aquela pessoa não goste de você, você tem que fazer de tudo, meu irmão. O exemplo de Moisés é para você, é para mim hoje. Moisés intercedeu pelo povo, ali no capítulo 11 de Êxodo, tá bom? 33.
O Senhor, ó Senhor, ele diz, acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com poder forte de mão? Moisés foi ao contrário, falou, é teu povo. E Deus estava ali, tenho certeza, que Deus estava ali só olhando para os anjos e amando ele por isso. Amando. Moisés falou, o teu povo, não foi eu que tirei eles do Egito, foi o Senhor. É isso que ele estava dizendo para o Senhor. Com a tua mão poderosa, com o teu poder. Isso que Deus quer que você faça, meus amados. Não abandone os que estão perdidos em pecado. Não se afaste deles ou delas, do que estiveram, ali em pecado ou estão em pecado. Busque essas pessoas, lute por elas. Faça o que Moisés fez, o exemplo dele. Assim como Moisés não desistiu, assim como Moisés não desistiu do povo de Israel, você também, não desista daquele que está no caminho errado, tá? Moisés fez por Arão e por Miriam também, tá? Intercedeu por eles quando você olha em Números, no livro de Números 14 e 13. Moisés clamou a Deus pedindo que curasse Miriam. Ela porque ela criticou Moisés. Não só ela, Arão também. Porque Moisés se casou com uma cosita. Sabe o que é cosita? Uma mulher escura, morena. E eles criticaram Moisés. E veio uma doença maligna nela e Moisés intercedeu por ela. E por Arão também. Pelas críticas deles. A Bíblia diz que Arão e Miriam criticaram Moisés ali no capítulo 12, versículo 1. Amados, perfeição na nossa esfera hoje é interceder até pelos que nos perseguem. Eu vou repetir. Perfeição hoje na nossa esfera, é você interceder por aqueles que te perseguem, por aqueles que não gostam de você, por aqueles que estão caídos. Fazer como Moisés fez. Nem todo mundo ali aceitava Moisés. Como podemos fazer isso? Orando por elas. Ou eles. Aí você percebe que tem o Espírito de Deus em você. Assim como tinha em Jesus e como tinha em Moisés. Aleluia! Que lição boa, né? Maravilhosa. Seja um Moisés moderno. Não pastor moderno. Seja um Moisés, meu irmão. Intercedendo por aqueles que te perseguem. Moisés poderia dizer, tá bom, Senhor. O Senhor quer destruir, destrua. O Senhor falou que vai fazer de mim uma grande nação, eu vou estar salvo mesmo. O povo não presta mesmo. Esse povo tem que morrer mesmo. Não foi isso que Moisés fez. E Moisés não se colocou como ele tivesse tirado o povo do Egito. Olha na Bíblia, meu irmão. Lê para você ver. É que até é grande o texto, nós não vamos ler. Mas, meu irmão, Moisés falou assim, foi o Senhor mesmo. Com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua bondade, com a tua paciência, com a tua benignidade, longanimidade, foi lá e tirou eles com a tua própria mão do sofrimento.
O teu povo errou, tudo bem, Senhor. Mas eu te peço misericórdia por eles. Até pelo meu irmão e pelo Miriam. Aquilo encheu os olhos de Deus de lágrima, meu irmão. Por isso que Deus falou, tu é muito amado, Moisés, aqui no céu. Moisés colocou como se fosse um Jesus. Porque não foi isso que Jesus fez todo o tempo, meu irmão. Se transformando em carne e osso. Largando sua divindade, seus poderes. E ser sacrificado, morto por você. Seja um Moisés na vida das pessoas, meu irmão. Minha querida irmã. Mesmo elas não gostando de você. Compartilha. Mostra isso para as pessoas. Seja um pregador fazendo isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Próximo estudo amanhã. Moisés intercede pela nação. Vamos entender mais sobre isso. É amanhã. Moisés intercede pela nação. Dá um like, dá um joinha, compartilha com as pessoas. Mostra o quanto Deus é misericordioso e poderoso. E Ele está voltando e vem nos buscar. E está bem perto. Aleluia. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã, viu? Vamos junto de novo. Com a graça do nosso Senhor.